Olá, bom dia, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 5º Encontro do Ciclo Internacional de Atualização da Nutrição Ortopédica. Este evento é uma iniciativa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia da Rio Haddad, com o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Regional Rio de Janeiro, FOTJ, e da Sociedade de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, CIERJ, a quem agradecemos imensamente. Antes de iniciarmos, um aviso importante: a presença no encontro de hoje, assim como nos demais encontros, deverá ser registrada durante a sessão, o que pode ser feito pelo link afixado como primeiro comentário do vídeo, pelo QR Code exibido na tela e pelo impresso afixado no periódico. Além disso, foi enviado um link aos inscritos no e-mail. Aí estamos aquele problema de automático do e-mail do RedCap para alguns domínios, como por exemplo o Hotmail. Então, nem todos os inscritos receberam, mas quem tiver recebido o link pelo e-mail pode registrar a presença sem problemas por esse link enviado por e-mail, ok? Lembrando que esses links ficam inativados após o término da sessão, então, por gentileza, tire um tempinho para registrar a presença, é bem rápido. A primeira palestra de hoje será ministrada pelo nosso convidado internacional, o professor Mats Bye, do Hospital Universitário de Aarhus, na Dinamarca. O professor Bye é médico ortopedista, fundador da Aarhus Denmark Microdialysis Research Group, um grupo de referência mundial que utiliza a microdiálise para quantificar concentrações de antibióticos em tecidos ósseos e de partes moles. Ele também é cofundador da Combine, uma rede acadêmica nacional dinamarquesa dedicada à pesquisa translacional sobre infecções ósseas. Seus estudos integram farmacocinética experimental, modelos de infecção em animais de grande porte e estudos de coorte clínicos para aprimorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de infecções ósseas e articulares. Ele também é líder do Ultimate PGI, o primeiro programa nacional multicêntrico da Dinamarca, voltado para a pesquisa de infecções periprotéticas articulares. O professor Mats Bye nos enviou sua aula pré-gravada e estará ao vivo conosco para a sessão de discussão. O título da sua palestra é Evidências sobre a concentração e a atividade de antimicrobianos em biofilme, osso, líquido sinovial e tecido do disco intervertebral. Hello everyone, my name is Mats Bye. I'm an orthopedic surgeon from Denmark invited to give a talk on evidence on antimicrobial concentration and activity in biofilm, bone, synovial fluid and intervertebral disc tissue. This is an exciting but also challenging and rather broad topic that our research group has been interested in for the past 15 years. Today I only have 20 minutes to present, so I will try to share some of my thoughts and experiences on these topics as best I can, but I will not be able to cover everything. I will talk a lot about bone, but many of the principles in the discussion can be extrapolated to other tissues. First, some disclosures. I have very few black and white answers to this topic. I know this is disappointing to many of you, but unfortunately the truth is unknown. Because how do we define the truth of antibiotic tissue concentrations? Thus, I will try to provide and discuss some theoretical principles and ask open questions to hopefully nuance your horizon. Within this topic, it's important to briefly touch upon the rapidly growing concern of bacterial resistance. This is one of the reasons this topic is valid. We need to use our antibiotics judiciously, also in orthopedics, and this starts with knowing their pharmacokinetic bone characteristics. The first obvious question within this topic is, what do we want to know? This is a fairly good example of a terrified and confused orthopedic colleague thinking about antibiotic bone concentrations. This is at least how they could look like in Denmark. The knowledge regarding antibiotic bone or tissue concentration should ideally stem from different clinically relevant scenarios and according to the bacterial location and presentation. And to continue on that note, it is important to understand all the different elements of
bacterial location and presentation. Here, this is nicely illustrated in this figure from Gimsa et al., which gives an example of bacterial location and presentations in bone. And we need to try to include all of these elements into our antibiotic treatment plans, as there are several mechanisms for antibiotics to fail. And before we move on to talk more about antibiotic concentrations, we also need to, at least to some extent, discuss what does bone mean. Bone is a complex organ consisting of several different compartments. And which bone are we talking about? Can we expect uniform bone concentration throughout the skeleton? The next thing is the bone condition. Do we talk about bone concentration in healthy or infected, inflamed bone? Is it a prophylactic or a therapeutic setting? And what is the difference in bacterial location and presentation in these two settings? And what about the quality of bone or the tissue? Can we expect a good or poor antibiotic penetration to, for example, osteoporotic bone? And as an orthopedic surgeon, we like to put metalware inside, on top, or through the bone. How does this affect the antibiotic bone penetration, both in the proximity of the implant but also inside the bone? And are there any differences in antibiotic bone penetration between implants? And what about other orthopedically relevant tissues and not just bone? Which tissue type is actually most important? The next thing we could ask ourselves is, what type of concentrations are we interested in? Is it the protein-bound or unbound concentration we want to evaluate? Theoretically, it's only the unbound fraction that is pharmaceutically active. There's also a difference between intra and extracellular concentrations. Intracellular concentrations are difficult to quantify, so it can be difficult to correlate efficacy with intracellular concentrations when we predominantly measure extracellular fraction using the current research methodology. This also kicks to the interesting dilemma or question regarding the difference between intra and extracellular targets, which remains largely unknown. We know that different antibiotics exhibit different intracellular activity. This is an old study from 1992 on human granulocytes infected with Staph aureus and Staph epi, and this somewhat illustrates differences in antibiotic efficacy across drugs. In this study, fosfomycin and rifampicin demonstrated superior efficacy compared to glycopeptides. This is another in vitro study from 2015 on infected osteoblasts with Staph aureus, and here the authors found intracellular efficacy of fosfomycin, linezolid, oxacillin, rifampicin, and clindamycin, and not the glycopeptides. Another important and significant dilemma within this topic is the challenge of quantifying static versus dynamic concentrations. Static measurements, which is often obtained through biopsies, are limited because they are single point estimates. They cannot distinguish between tissue and cannot discriminate between intra and extracellular concentrations, nor between bound and unbound concentrations. Whereas the dynamic concentration can provide deeper insights into relevant pharmacokinetic parameters like the AUC and also the targets, like, for example, the time above MIC. One tool for the dynamic evaluation of antibiotic tissue concentration is microdialysis, which is designed to provide continuous real-time sampling of the extracellular concentrations. This can be done simultaneously from multiple relevant interstitial spaces, and because of a semi-permeable membrane, it provides information only on the pharmaceutical active fraction of the antibiotics. And microdialysis is the key methodology in our research group. And this is what the catheter looks like in real life. And back to the discussion of knowing the truth, of course, as with
any other method, microdialysis has method-specific limitation and it's not perfect. However, we believe that it may be the best tool we have right now to quantify antibiotic tissue concentrations. And the next thing is the target. What about the target? We often relate our pharmacokinetic findings to a specific MIC target. But which MIC target should we aim for? Very few of our microbiologists determine the specific MIC for each of our infection cases at our hospitals. Therefore, we often apply planktonic MIC values. This is an example of the combination of cefazolin and Staph aureus from the UCAST database. And based on 19,252 in vitro observations, a clinical breakpoint MIC of 2 is suggested. Therefore, it's often used as a target for this specific combination, but we don't know if this is the best or the right target. And before I present some microdialysis results, I also want to touch on the importance of the administration's form and its effect on tissue concentration. Here, systemic versus local is easy and obvious to address, because the situation and physiology between systemic and local delivery are very different. For systemic, in bone, after surgical intervention or debridement, the delivery goes from the outside to the inside, and this can be challenged by various factors. To illustrate this, here's a study on infected bone tissue in pigs. We performed a histopathological evaluation to determine whether we could correlate a pathological area surrounding an infection cavity with vancomycin concentration inside the cavity obtained by microdialysis. And a correlation between the AUC of vancomycin and the thickness of this pathological area showed a negative relationship, and a thickness above 3 millimeters of pathologic infected bone tissue showed a dramatic decrease in the AUC. So antibiotic penetration to infected sites may decrease with the progression of infection and inflammation. For local delivery, it's different. And back to the drawing, now with the placement of local antibiotics in the bone, we want to know how much of the antibiotics penetrate the adjacent tissue with potential effect, especially if bacteria is hiding in difficult places. This is an example of Staph aureus hiding in canaliculi, where the immune cells cannot enter. The challenge in this situation is that counteracting forces will hinder outward distribution, and these forces presumably result from increased intraosseous pressure due to edema, bleeding, inflammation, etc. And this is the new microenvironment after surgical debridement, and we know that fluid, and thus also antibiotics, will distribute along paths of least resistance and be transported by the flowing fluid. Therefore, I find it very challenging and difficult to rely and interpret in vitro data. This is an example of an in vitro release curve of gentamicin from a local antibiotic carrier. In my world, it's important to confirm these in relevant in vivo settings. The same somewhat attributes to bacterial killing, as most knowledge stems from in vitro studies, and as we have learned from numerous bacteria and biofilm studies in recent years, in vitro data do not equal in vivo. This is an example of one of our most recent studies in which we tested a novel antibiotic local technology we called Carbocell. Carbocell is a novel injectable liquid formulation composed of a carbohydrate ester sucrose with ethanol, gentamicin, and clindamycin. It's chemically designed to provide sustained release of high concentrations with negligible spillover. So in pigs, we injected this intraosseously in the proximal tibia, and then we used microdialysis to quantify the release profile in the proximity of the injection. Here are the concentration time profiles for the
trabecular bone, approximately 5 millimeters from the infection site, along with corresponding plasma values. And please note the different y-axis. So in this study, we could confirm that carbadoxil can provide high and sustained local concentrations of gentamicin for at least 12 hours after an intraosseous injection with negligible or very low systemic spillover. In comparison, these are the concentrations we recently found in subcutaneous tissue, that's the red, and cancellous bone, that's the blue, following intravenous administration of clindamycin. Clindamycin is to the left and gentamicin to the right. And back to the different administrations form. Two other interesting aspects is to look at are there any difference between bolus and continuous infusion when administering it intravenously, and also oral versus intravenous. This is a clinical study in which we assess cefuroxime tissue concentration following bolus and continuous infusion. We sample from plasma, subcutaneous tissue, cancellous, and cortical bone in male total knee replacement patients for 8 hours, and both groups received 1.5 grams of cefuroxime. And as you can get an impression of from these concentration time profile, because cefuroxime is a time-dependent drug, this study suggests that continuous infusion of cefuroxime leads to improved probability of attaining relevant pharmacokinetic targets, that's the time above MIC, in all tissue compared to traditional short term. And if we insert relevant MIC values, these conclusions seems even more obvious. In this study, we compared oral and intravenous administration of penicillin in cancellous and subcutaneous tissue. The red curves are the IV concentration and the blue curves are the oral concentrations. So the IV concentrations were superior to the oral. I also want to share some late interesting findings from situation where we have tried to quantify antibiotic concentration in relation to hypotensive anesthesia and also in the proximity of an implant. This was a clinical study also of cefuroxime and long-lasting spine surgery and hypotensive anesthesia. So the surgery time was 4 to 6 hours and the mean arterial pressure was between 56 and 72. In this study we applied repeated weight-adjusted dosing, and we had both intra and post-operative measurements. These are the results, revealing a homogeneous and sufficient intraoperative target tissue exposure of cefuroxime, evaluated as the time above MIC during long-lasting spine tissue surgery under hypotensive anesthesia, and the post-operative exposure, which was above 4 micrograms per milliliters, were for more than 5.5 hours. From the top left, we have the vertebral bone, the paravertebral muscle, the subcutaneous tissue, profound incision, superficial incision, and plasma. And the red horizontal line is the MIC target of 4 micrograms per milliliters. So in this study, we have shown that weight-adjusted dosing may narrow the pharmacokinetic inter-individual variation, and actually that hypotensive anesthesia may theoretically improve the target exposure of cefuroxime. In this study, we investigated the effect of inserting an implant on the concentration in the proximity of the implant. This is a pig study. We inserted a cannulated screw in the cancellous bone of the proximal tibia, and then we sample from inside the screw and as close as possible from the outer layer. And then we compared it with normal healthy cancellous bone on the opposite leg. In this case, we investigated the co-administration of vancomycin and meropenem. This is the vancomycin. The red line is inside the screw and the blue line is next to the screw. This is meropenem. So we found low concentrations inside the cannulated screw and low concentrations in cancellous bone proximate to the screw, particularly for vancomycins. So this suggests that the local microenvironment is affected when metalware is inserted. And finally, I very shortly also want to give you some insights into different tissues with
some examples from spinal tissue and synovial fluid. This is again cefuroxime in spinal tissues in a pig model. Bone is purple, intervertebral disc is blue, and paravertebral muscle is green, and this is the lumbar region of the pigs. This is vancomycin, also in pigs, but in the cervical region of the pigs. Here the intervertebral disc is the black curve and the vertebral bone is red. And again, of course, you should note this is pig data, and the intervertebral disc may certainly behave differently in humans, but as it appears, there is a difference in tissue type within the spinal tissue, and it may be more pronounced this difference for large molecule drugs like vancomycin. And if I should give you one example of synovial fluid, this is one of our most recent studies on the new drug combination cefepime and metazobactam. This is also in pigs. Here we have a catheter in the synovial fluid, which are the blue curves, illustrating the penetration or achievement of relevant targets that may be sufficient, but this is healthy knee joints in pigs. So I hope I have managed to address some important and general principles in this talk. But of course, we also need to discuss the difference between drugs and to illustrate how little we actually know about dynamic assessment of different antibiotics in orthopedically relevant tissue. We have conducted this review last year, which includes all in vivo studies on the topic. And this also emphasizes what we actually know regarding all these different orthopedically relevant tissues, which also includes spinal tissue and synovial fluid. And I know the text is very small, but the x-axis is the number of studies for each drug, and I hope it's obvious for you how little research has been conducted across different antibiotics. And again, this is also across both human and animals. And I think this called for Einstein to remind us how little we actually know on this topic. So again, I hope I've given you some insights into how we think and what we're working on in our research group. Bone or tissue antibiotic pharmacokinetics is a very complex topic, and it varies across the investigated drug type, way of administration, dosing frequency, the specific setting and tissue, and more. A few other interesting points to consider and maybe explore in the future are, for example, the synergy with the immune system. How important is this? And on purpose, I've failed to discuss biofilm because the biofilm targets are so much higher than the tissue concentrations I presented to you, and I don't know whether a biofilm target is more important or not. I hope I have also demonstrated that determining whether the achieved target or the presented concentrations, if it's sufficient or not, really depends on which target you apply. And of course, within this lies an appreciation of the MIC target. Should it be the planktonic MIC, or is it different in vivo? And are there any difference between intra and extracellular concentration? So next up is that we need to, of course, see if we can correlate some of these targets with clinical efficacy to take it to the next level. Finally, I want to warmly invite you all to attend EPIS 2027, which will be held in Copenhagen in Denmark. I will be the chair of this conference. Thank you for the attention today, and I look forward to the discussion later. Bom, prosseguindo então com a nossa programação de hoje, eu gostaria de convidar o nosso próximo palestrante, que é o Dr. Nelson Astur Neto, do Hospital Israelita Einstein, em São Paulo. O Dr. Nelson é médico formado pela Universidade de São Paulo, ortopedista e cirurgião de coluna pela Santa Casa de São Paulo. Ele é especialista em coluna pediátrica e deformidades pela Campbell Clinic Orthopedics e que é o Dr. Nelson Astur Neto, do Hospital Israelita Einstein, em São Paulo. O Dr. Nelson é médico formado pela Universidade.
Posso continuar? Bom, perdão, gente, vamos continuar aqui. Então, ele é especialista em coluna pediátrica e deformidades pela Campbell Clinical Orthopedics e especialista em cirurgia minimamente invasiva da coluna pelo Siemens Murphy Neurologic and Spine Institute, ambos nos Estados Unidos. Ele foi um fellow bolsista da Scoliosis Research Society no Queen Mary Hospital da Universidade de Hong Kong em 2016. Atuou no grupo de colunas da Casa de São Paulo de 2010 a 2021, onde se tornou mestre em medicina. Completou o doutorado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde é membro do corpo clínico e coordenador do programa de aprimoramento de cirurgia de coluna vertebral. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, da Sociedade Brasileira de Coluna, SBC, da American Academy of Orthopedic Surgeons e da North American Spine Society. É um fellow ativo da Sociedade de Pesquisa em Escoliose e é o atual Research Officer da AOS Spine da América Latina. Possui publicações, capítulos e apresentações dos principais jornais indexados e congressos de coluna e ortopedia. O Dr. Nelson vai apresentar a palestra Infecção associada a implante da coluna vertebral. Desafios atuais no diagnóstico e no tratamento. Nelson, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Obrigada. Obrigado, Juliana. Só para confirmar, me ouvem bem? Me vem minha tela? Tudo certo. Ótimo. Muito bem, então, Juliana, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra falar para os meus amigos do INTO. Eu já estive nesse palco aí presencialmente, dando outra aula, e infelizmente eu não pude estar presencial, mas é sempre muito bom participar das reuniões do INTO. Então, hoje eu vou falar um pouco da nossa experiência no Einstein em relação às infecções de cirurgia de coluna e os problemas mecânicos que isso também pode levar. Eu sou o Nelson, como você já me apresentou, e hoje a minha atuação está muito grande dentro do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, com o grupo de cirurgia de coluna do Einstein. Os meus conflitos não têm nenhuma relação com essa aula. Bom, a gente sabe que infecção pós-operatória é um problema enorme. O ortopedista, no geral, ele é um fanático em relação às medidas de prevenção de infecção, porque isso muda muito os nossos resultados cirúrgicos, muda muito o custo de tratamento, né? O impacto no pós-operatório do paciente é enorme. Tá? Então, a gente tem aí uma estimativa que aumenta em 4 vezes o custo de um tratamento quando você tem uma infecção pós-operatória, assim como aumenta também taxas de mortalidade, de 3% para 15%, e, lógico, a satisfação pós-operatória diminui bastante, né? A gente sabe também que as cirurgias de coluna, em específico, ela muda a taxa de infecção de acordo com a abordagem. Em geral, abordagens anteriores, seja cervicais ou abdominais, têm taxas menores de infecção, até porque a gente não está deixando muito espaço morto pós-operatório. Em contrapartida, nas vias posteriores, a agressão é muito maior, e você tem muito mais acúmulo de líquidos, muito mais espaço morto depois que a gente faz toda a desinserção da musculatura e desvitalização também de muitos tecidos importantes. Então, a gente vê aqui na imagem como que uma vértebra fusionada, depois de pouco tempo de operação, ela desenvolve aqui uma espondilodicite e uma infecção pós-operatória que acaba com todo o seu resultado. Em geral, a gente está lidando com Staphylococcus, seja MRSA ou MSSA, ou Streptococcus, né? O Cutibacterium acres, né, atualizando aí esse nome, ele também é um protagonista nas infecções tardias e na formação de biofilme, e é muito, muito estudado também dentro do cenário ortopédico, principalmente nas cirurgias com implante. A gente chama as infecções de precoce em até 3 meses, e mais de 3 meses já são aquelas infecções mais crônicas, já que demandam até uma mudança no tratamento em relação ao manejo dos implantes, justamente devido à formação do biofilme.
infecções suprafaciais e profundas. As profundas são as que mais nos preocupam, porque a gente questiona a capacidade do antibiótico sozinho de resolver o problema, principalmente quando a gente tem os implantes envolvidos na infecção. Não é só a dificuldade de tratar a infecção no osso e no disco, mas também como resolver o problema sem eventualmente ter que tirar ou trocar os implantes. O nosso entendimento como cirurgião da importância de deixar o implante versus simplesmente retirar é muito grande, e fica essa briga muitas vezes entre o cirurgião e o infectologista. É lógico que o infecto quer que tire, a gente muitas vezes não consegue simplesmente tirar o parafuso. Primeiro, em relação à prevenção, o que fazer para diminuir essa taxa? Existem os fatores do paciente, que aí estão relacionados ao preparo pré-operatório, nutrição, reposição, preparo de solo, perda de peso, tabagismo, etc., que a gente vai falar sobre isso. Tem coisas que não dá para mudar, idade, cirurgia prévia, doenças já pré-existentes, e tem as coisas na cirurgia que a gente consegue modificar também para tentar diminuir essa taxa de infecção. Algumas coisas não dá, como, por exemplo, o número de níveis, se é uma cirurgia já de revisão e a própria colocação de implantes. A idade não é um risco isolado, tá? Não dá para falar simplesmente que alguém que é mais velho infecta mais do que alguém que é mais novo. Mas as comorbidades que vêm junto com a idade mais avançada, isso sim pode levar a uma taxa maior de infecção. Agora, se um paciente mais velho tem uma condição clínica muito boa versus um paciente mais novo, não quer dizer que ele vai infectar só porque ele é mais velho, tá? Obesidade é um fator de risco, em geral, índice de massa corporal maior do que 30, ele está sim relacionado com um fator de risco para infecção, e acima de 35 é bem óbvio. Tá? A distância da pele até a vértebra também é um fator de risco, isso a gente consegue medir na ressonância magnética, e mais do que 5 centímetros realmente leva a um risco maior, né? Então a gente tem que, sempre que possível, diminuir aí o índice de massa corpórea como um preparo cirúrgico. Nutrição, tá? Otimização proteica, otimização nutricional do paciente antes de uma cirurgia, diminui a taxa de deiscência da ferida, reinternação, internação prolongada. Então, isso são fatores que a gente consegue também melhorar. O controle do diabetes em pacientes diabéticos, o controle da glicemia, ele também é muito importante e vai diminuir, sim, a taxa de infecção, principalmente controlando esse diabetes aí numa taxa entre 110 e 150, principalmente. Tá? Anemia, operar pacientes com uma taxa baixa de hemoglobina é um problema, é uma taxa de infecção maior. Então, idealmente, a gente quer operar esses pacientes com hematócrito acima de 38 e a hemoglobina acima de 12 ou 13, aí dependendo se é homem ou mulher. Então, são fatores que a gente consegue, sim, mudar. O tabagismo, ele é um problema grande. Tem gente que até evita operar um paciente tabagista, mas se eventualmente você consegue, junto com o paciente, diminuir o uso e parar de fumar 30 dias antes da cirurgia, e você mantém isso no pós-operatório também, para a cirurgia eletiva, você diminui também as taxas de infecção. Colonização, pacientes já pré-colonizados, a gente no Einstein, a gente faz o rastreio de estafilococos, MRSA, MSSA, com testes nasais, limpeza do corpo por 5 dias com clorexidina antes da cirurgia, e aqueles que vêm com um teste positivo para o MRSA vão receber vancomicina na indução e até 24 horas junto com a cepazolina, junto com o Rocefin também. Né? Então, isso é bastante trabalhado na nossa rotina pré-operatória para todos os pacientes com cirurgia eletiva.
eles recebem um kit em casa como preparo antes da cirurgia. O uso crônico de esteroides, de corticoide, ele é um fator de risco, tá? Tanto para infecção superficial quanto profunda, e quando possível, parar, tirar o corticoide 30 dias também antes da cirurgia, vai ser benéfico na prevenção de infecção pós-operatória. Análise também, rastreio de infecção urinária com urocultura, tratamento prévio antes de uma cirurgia também vai ser bastante importante. O etilismo, consumo de álcool, tem uma evidência forte na literatura como um fator de aumento de risco cirúrgico. Também, assim como o cigarro, a recomendação é parar o uso de álcool 30 dias também antes da cirurgia. Então, como um resumo assim dessas ações para o paciente, para otimizar o paciente em termos de prevenção de infecção, são esses pontos aí que vocês podem ver no slide. Em relação à cirurgia, é lógico, a gente tem uma rotina longa antes de fazer um corte no paciente, desde a lavagem adequada das mãos de todos aqueles que vão entrar na cirurgia, o preparo da pele, né? Hoje a gente usa muito o ClorPrep, com um modo protocolado de como pintar o paciente, deixar 3 minutos para secar o ClorPrep na pele, o uso de campos impermeáveis, assim como os aventais impermeáveis, todo o fluxo laminar do centro cirúrgico, a técnica cirúrgica, tentando ser cada vez menos agressivo nos tecidos, né, com cirurgias menos invasivas, o uso de 2 luvas para evitar perfurações e contaminações, diminuir ao máximo o tempo cirúrgico e, claro, principalmente para quem trabalha com residente, estagiário, visitantes, que eu sei que no INTO tem um monte também, o entra e sai de pessoas na sala. Tá? A gente tem que controlar muito a quantidade de gente na sala. Hoje a gente vai fazer uma cirurgia robótica, tem a equipe do robô, tem a equipe da radioscopia, tem a equipe da monitorização, tem anestesia, tem os visitantes internacionais, é muita gente dentro da sala. Tá? Bom, sobre o diagnóstico da infecção pós-operatória. Né? Em geral, esses pacientes que operaram, eles têm um pós-operatório um pouco fora do padrão, e a gente já levanta a antena como cirurgião, se alguma coisa pode estar acontecendo. A dor, lógico, a dor que vai além daquela dor esperada de um pós-cirúrgico, além dos sinais flogísticos na região cirúrgica, saída de secreção, além daquela 1 semana que é tolerada, no curativo dele ainda está às vezes um pouco molhado. Febre, ela vai estar presente em 40% dos casos, nem em todos, tá? E, lógico, os sinais sistêmicos de uma infecção pós-operatória. Em geral, a infecção precoce, a infecção logo aguda, ela tem sinais inflamatórios locais, né? Além de todo esse sinal flogístico na pele, como saída de secreção, que é o principal sinal de uma infecção pós-operatória. Saída de secreção sem contenção, além do aceitável para um seroma, por exemplo, pós-operatório. E aquelas infecções tardias que se desenvolvem de uma forma muito mais lenta, com um pouco de edema no local, um pouco de dor, às vezes depois de 3 anos isso pode acontecer, ou mesmo depois de 6 meses, 1 ano, quando você vê que não tem ainda fusão, você tem soltura de implantes, e aí você começa a suspeitar de uma infecção como a causa da falha da sua fixação. Tá? Então, 1 a 3 meses geralmente é o tempo desde o início até o diagnóstico. Então, é uma luta contra o relógio, né? Uma demora em 8 semanas aumenta muito o mau prognóstico. Raio-X ele vai estar mais relacionado às alterações mais tardias em relação à falha do implante, em relação à soltura, né? Osteólise ao redor também dos parafusos. Quando você começa a ver, isso não é uma detecção precoce de uma infecção. Tá? Idealmente, principalmente em infecções agudas, pós-operatórias,
a coleta de amostra, a drenagem, a punção e ver visualmente o pus, isso já fecha o diagnóstico sem precisar fazer exame. Isso já me leva o paciente para o centro cirúrgico para uma revisão e uma limpeza o mais rápido possível. Tá? Tomografia vai me dar informações principalmente de osteólise, soltura de implantes, e também é uma arma muito boa quando a gente quer fazer uma biópsia por agulha, uma biópsia guiada, seja direto na tomografia ou seja mesmo por navegação no centro cirúrgico. A ressonância é o padrão ouro, com uma sensitividade, uma especificidade bem alta, lógico, com contraste, para definir pontos de coleção e para definir sinais heterogêneos que te levam a bater o martelo na infecção, principalmente naqueles casos duvidosos que você não sabe da onde vem, se é algo suprafacial ou em planos profundos. Né? Lembrando que planos profundos você vai mais preparado para a cirurgia, principalmente se você tiver que trocar implantes. Não é só mandar para a cultura, né? A gente manda também para análise de anátomo patológico, principalmente quando a gente está procurando infecção óssea, osteomielite. E hoje a gente tem outras formas, desde Next Generation Sequencing, metabolômica e também até a sonicação dos implantes, tá? Para aumentar aí a sensibilidade da nossa investigação. Exames de sangue, todo mundo segue o PCR, o VHS como o padrão, como a melhor combinação para acompanhar essa curva de comportamento, para saber não só o diagnóstico de infecção, mas também a resposta ao tratamento por antibióticos. Tá? Hemocultura, às vezes o cirurgião esquece de colher, mas escolher uma hemocultura, principalmente no momento de febre, antes de começar o antibiótico, também muitas vezes te dá a bactéria envolvida. Ficar sempre de olho na segunda curva do PCR. O PCR ele vai aumentar naturalmente depois de uma cirurgia, mas é esperado que ele comece a descer. Uma elevação após a primeira semana, para os primeiros 10 dias, é um sinal de alerta para uma infecção pós-operatória, porque esse PCR ele tem que começar a descer. Tratamento, ele é multidisciplinar, né? O primeiro, estabilidade clínica, às vezes os pacientes vêm descompensados, vêm em sepse. O cirurgião, sempre que possível, ele vai lavar, ele vai desbridar, ele vai tirar tecido morto. Nem sempre ele vai conseguir retirar o implante. Eventualmente, ele consegue trocar, sim, o implante para eliminar o biofilme, principalmente em casos com mais de 6 semanas de infecção. A antibiótico terapia vai ser determinada pelos resultados de cultura, de antibiograma, sonicação dos implantes, né, ela aumenta muito a sensibilidade da identificação do patógeno, tá? E as tradicionais culturas. A limpeza e desbridamento, ela não deve ser econômica, uma vez que você abre a fáscia e você tem a visualização de pus vindo de planos profundos, tem que ser aberto toda a cirurgia, tem que ser limpado com pistola, com uma série de mecanismos em excesso, em irrigação bastante exagerada até, para poder erradicar ao máximo os tecidos mortos. Remoção do implante, ela é sempre bem-vinda quando possível, e principalmente quando a gente está na dúvida se houve aí a formação já de biofilme. Nem sempre ela é possível por questões estruturais, por questão de custo, mas eu sempre recomendo trocar quando possível, principalmente os parafusos e hastes. A gente sabe que os implantes intersomáticos eles não são fáceis de trocar. Tá? Envio do material para cultura, tá? 3 ou 4 amostras de tecido de diferentes planos, não é o suave só, mas é o tecido mesmo. O suave a gente vai usar mais na superfície e muitas vezes ele não vai pegar o biofilme, tá? E também mandar não só para cultura, mas para análise
de histopatologia. Sonicação, como eu falei, é o padrão ouro para infecções relacionadas a implante, com uma sensibilidade que se aproxima até 100%, porque ele vai retirar o biofilme do implante, que aí sim vai ser feito a cultura. Tá? E aqui alguns casos, alguns exemplos de como uma infecção afeta a construção que a gente monta, afeta a estabilidade de uma infecção e por que às vezes a gente não consegue, até falando para os infectologistas, simplesmente retirar os implantes. Então, uma infecção leva à destruição do osso, falha do suporte vertebral, colapso de toda a sua montagem, né, com os implantes, luxação da vértebra, deformidade e, por fim, compressão de nervos e medula aí, a ponto de ter uma instabilidade neurológica. Tá? Então, a partir do momento que o osso começa a colabar, você cria aí uma deformidade que pode levar finalmente até a compressão da medula num caso de uma espondilite aqui primária, e você tem aí uma urgência neurológica. Existe uma classificação de POLA, que ela não só classifica, mas também propõe o tratamento, tá? Ela classifica a espondilodicite ou mesmo a infecção pós-operatória e propõe quando você tem que fazer só uma limpeza, uma descompressão ou uma estabilização com a colocação de implantes para evitar o colapso total e um problema neurológico. Eu participei de um estudo que a gente fez também aqui na América Latina para validar essa classificação, uma validação externa desse fluxo, foi multidisciplinar aí com os grupos da AO. E aí um exemplo de uma infecção primária, uma espondilocite cervical, que evoluiu por uma luxação de uma vértebra sobre a outra, o colapso do disco, compressão medular e a necessidade de uma cirurgia ampla de desbridamento, uma corpectomia, fixação por via anterior, depois por via posterior, bem agressiva. Tá? Não dá para ser econômico nesse tipo de cirurgia. Deixa eu pular aqui. Então, a remoção precoce dos implantes, quando não tem sinal de artrodese, ela vai levar à instabilidade. Tá? É diferente de uma cirurgia que infecta, que já está tardia e já está com fusão, que você simplesmente aí sim pode retirar os implantes. Isso não vai gerar nenhum grande problema. Tá? Instabilidade, ela está ligada a parafusos soltos, parafusos quebrados, hastes quebradas, deformidade, uma infecção não controlada pelo antibiótico, né? E principalmente quando a infecção acomete os elementos anteriores da coluna, o corpo vertebral, que vai levar a esse colapso. O que a gente faz? Retira implante, muda implante, aumenta a fixação, muda a via de acesso, né? Tem que fazer um desbridamento grande ósseo, a gente começa a retirar tudo que encontra pela frente, vai pela via anterior, lateral, posterior. Então, alguns exemplos de como a gente lida com isso. E aí aqui são exemplos da rede privada, tá? Não é que isso acontece no SUS, é Albert Einstein, é Sírio-Libanês. Então, um paciente de 77 anos, foi feita uma reconstrução aí, com uma cirurgia. Você vê que o único disco em que não foi colocado implante pela via lateral, ou seja, um espaçador entre as vértebras, ele evoluiu depois de 6 semanas disso para isso, nesse único disco, onde não havia implante. Tá? Então, a gente tem aqui uma espondilodicite pós-operatória erosiva e um desabamento desse segmento com formação de um abscesso no psoas bilateral. A gente vê tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Então, é uma abordagem que a gente precisa fazer. Eu fiz diversas limpezas, mas não resolvia só uma limpeza por via posterior e antibiótico. Quando a gente tem infecção no disco, eu julgo que a gente tem que ser mais agressivo na retirada desse disco, e por uma via posterior isolada, a gente não consegue ser agressivo no desbridamento desse disco. Então, aí a gente associa uma via lateral, a gente vê aqui o psoas bem estufado com aquele abscesso, e pela via lateral eu consigo fazer a ressecção de todo o disco, de parte do platô acometida pela infecção, e inclusive eu chego até o outro lado para poder drenar o abscesso do psoas do outro lado,
e eu estabilizo aí sim com a colocação de um suporte anterior e utilizando enxerto com biovidro que vai controlar aí o crescimento de novas bactérias. Você vê que ele tem uma capacidade muito boa também de fusão com os enxertos de biovidro, né? Então a mensagem é que você precisa ser sim mais agressivo nesses casos em relação ao desbridamento do disco com uma via anterior, uma via ou lateral, mas que te dá mais acesso ao tecido infectado. E também você consegue restaurar aquilo que você perdeu em relação ao ganho de lordose e de alinhamento daquele segmento colapsado, tá? Trocar parafusos sempre que possível, trocar espaçadores intersomáticos nem sempre é fácil, tá? Mas eles são uma grande arma para poder controlar a infecção e estabilizar ao mesmo tempo. Aí um outro caso de uma infecção pós-operatória, de uma cirurgia feita também por via posterior, com soltura aqui de parafusos, destruição da placa terminal só no nível de baixo, com a resolução por uma via anterior, que a gente conseguiu tirar o espaçador intersomático, colocar um suporte de osso do próprio autólogo, um enxerto estrutural, e aí a revisão por trás para dar estabilidade com a troca do parafuso e a fixação até a pelve, sendo mais agressivo. Às vezes a infecção ela vem em pontos juncionais da nossa fixação e é uma das causas de falha do segmento adjacente. Está aqui um paciente com um índice de massa, um IMC de 38, com uma cirurgia grande, 68 anos, mas um paciente saudável, que desenvolveu aí soltura do nível adjacente e infecção que acometeu o nível acima da fixação e falha juncional com uma cifotização juncional. Esse paciente foi feita uma revisão só por via posterior, com aumento da estabilização, não foi suficiente, você vê que você começa a ter uma destruição extensa do corpo vertebral, que não é controlada só com antibiótico. Adicionamos uma via lateral, com aquele medo de colocar mais metal na região da infecção, a gente tirou o enxerto do osso ilíaco por uma via lateral e uma corpectomia parcial e a colocação do ilíaco aqui. 2 meses depois da última cirurgia, sem resolução, continuava com dor, a gente começava a ver uma certa reabsorção ao redor do enxerto de ilíaco, e aí, depois de 6 meses de antibiótico, infecção recorrente, sempre que retirava, diminuía o antibiótico, a gente fez uma via muito maior, com uma corpectomia ampla e a colocação de um implante maior e o biovidro mais uma vez. E depois de 1 ano, a retirada de todos os implantes posteriores e a resolução. Tá, último caso, acho que eu estou me estendendo aqui, uma falha distal do nível juncional, no nível L5-S1, em que também resolução com cirurgia agressiva, desbridamento por via anterior, retirada de todo aquele disco acometido e a estabilização por via posterior. Para mostrar que a gente não deve evitar colocar mais implantes quando necessário. O importante é retirar o tecido que já está infectado, seja no osso, seja no implante, e fazer com que o antibiótico correto vai fazer o tratamento adjuvante no controle dessa proliferação e cura dessas infecções pós-operatórias. Obrigado, vou passar a palavra para o Alderico e ficar à disposição para as perguntas depois na discussão final. Obrigada, Nelson. Parabéns pela brilhante, esclarecedora palestra. É um assunto muito extenso, né? E que vai suscitar certamente muitas perguntas, muita discussão. Muito obrigada. Bom, eu gostaria então de chamar o próximo palestrante de hoje, que é o Dr. Alderico Girão Campos de Barros. O Dr. Alderico, ele é médico ortopedista, chefe substituto aqui do grupo de coluna do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia aqui do INTA, né? Ele é mestre e doutor em medicina pela Universidade de São Paulo e é membro da Scoliose Research Society.
O Rodrigo vai apresentar para a gente a palestra Tuberculose Vertebral, da suspeita clínica ao tratamento. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. A palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, Juliana, pelo convite. Então a história da tuberculose, ela se confunde com a história da própria humanidade, e da tuberculose vertebral também. Então, aqui essa foto é a foto de uma múmia de 1.200 anos de Cristo, com evidência de tuberculose vertebral, com mal de Pote. E esse é o Percival Pote, o cara que deu origem ao epônimo da doença, a tuberculose vertebral. Para quem não sabe, ele é um dos fundadores da ortopedia moderna, tá certo? E foi ele a primeira pessoa no mundo a correlacionar a deformidade com a paraplegia. A tríade clássica de Pote. E outra curiosidade, ele também foi a primeira pessoa no mundo a relacionar uma exposição ambiental a um câncer. Ele observou em Londres que os limpadores de chaminé tinham incidência muito maior de câncer de escroto. Ninguém nunca no mundo tinha feito essa associação entre um agente externo ocupacional e o câncer. E só quase 100 anos depois que o Pote descreveu o mal de Pote, que foi identificada a bactéria. Na década de 20, a vacina atenuada pelo médico Calmé e o veterinário Gahan entrou em uso, e só a partir da década de 40 do século XX se iniciou o tratamento quimioterápico. No panorama atual, esse é um relatório da OMS de 2025, nós temos cerca de 11 milhões de infectados por tuberculose, sendo que 150 mil desses casos são na coluna vertebral. Problemas mundiais são a co-infecção com HIV, que aumenta muito a chance do indivíduo desenvolver tuberculose, a resistência, as crises migratórias. Nesse mapa, a gente observa os 8 países com maior incidência de tuberculose, a maioria deles concentrado no Sudeste Asiático e na África, mas o Brasil está entre os 30 países com maior taxa de tuberculose. E a tuberculose vertebral faz parte da nossa realidade aqui no INTO. É uma doença que a gente lida com frequência. Isso é um caso de um garoto que já chegou para o INTO, primeira vez, já com um quadro avançado de tuberculose, com deformidade gravíssima, compressão medular, com sinais piramidais. E o complexo Mycobacterium são mais de 60 espécies, não só a Mycobacterium tuberculose, mas existem muitas outras. E a disseminação para a coluna, ela é via de regra hematogênica. Pode ser tanto arterial quanto venosa, sendo arterial mais comum, e muitas vezes essa disseminação arterial ocorre pelas artérias paradiscais. Travou aqui a apresentação. Então, esse acometimento essa chegada da bactéria pelas artérias paradiscais vai ter uma importância grande no padrão de apresentação. A tuberculose vertebral, o padrão mais comum é o padrão paradiscal. Ao lado, você olhando a coluna de frente, ao lado de cada lado do disco, é onde a bactéria vai se localizar. Existem outros padrões de localização, como a gente observa na figura, pode ser central, articular, posterior, anterior, mas o paradiscal é o mais comum. Em relação à apresentação clínica, é muito variável. A dor é o sintoma mais comum. Historicamente, se demorava em torno de 1 ano para você fazer o diagnóstico de tuberculose vertebral. Com facilidade de tomografia e ressonância, isso caiu para uma faixa de 3 a 6 meses. E o que caracteriza a tuberculose vertebral é o abscesso frio. Frio porque, geralmente, um abscesso se apresenta com sinais flogísticos. Dor, inflamação, rubor. E na tuberculose vertebral isso não acontece. Esse abscesso frio ele é encontrado em aproximadamente 70% das ressonâncias. E a depender
a depender da localização dele, a gente pode ter sintomatologia diferente. Na região cervical, como nesse caso, ele pode vir com disfagia, rouquidão, estridor, edema na axila, no pescoço. O acometimento paradiscal tem uma repercussão de uma apresentação fusiforme na coluna vertebral. E esse abscesso ele pode migrar. Aqui a gente observa uma paciente aqui do INTO, que tinha uma tuberculose vertebral torácica, e através do ligamento arqueado ele migra pelo diafragma e faz 2 abscessos do psoas. Ele pode migrar para o trígono de Petit, dando abaulamento no flanco do osso do paciente. Pode levar acometimento de pessoas com deformidade em flexo do quadril. Pode haver migração para o trígono de Scarpa, na região inguinal, e também para a região glútea. A instabilidade também é uma maneira de apresentação clínica, através de dor e deformidade. Não existe um consenso bem firmado sobre os critérios de instabilidade, mas o Raja Zekaran, que é a maior autoridade, o cirurgião de coluna que mais publica, que mais entende de tuberculose vertebral, criou esses critérios de coluna em risco, que são importantes para a gente observar no paciente, principalmente na criança, quando há risco de déficit neurológico e de deformidade. Torcicolo, outra apresentação que pode ocorrer na tuberculose. Essa é uma paciente que chegou no INTO, já tratada de tuberculose, sem doença ativa, mas ela fez uma anquilose entre o odontóide e o clivus, e tinha muita dor com esse torcicolo. Um aspecto muito importante para o cirurgião de coluna que trata tuberculose vertebral é a história natural, porque ela é muito diferente do adulto para a criança. O adulto, depois que a doença é curada, ele não faz deformidade. Então, via de regra, o problema está resolvido. Já na criança, mesmo ela curada, essa deformidade pode piorar, o que acontece em 40% dos casos. Ela pode ter uma melhora espontânea ou ela pode permanecer. Então, a criança tratada e curada com tuberculose deve ser acompanhada a longo prazo. A depender do tipo de colapso, essa evolução da deformidade ela é mais comum ou não. A gente observa no tipo A, é um acometimento tipo da coluna lombar, um acometimento que a gente chama telescópico. A vértebra afunda em cima da outra. Então, a chance de deformidade é menor. No tipo B, já existe uma luxação facetária, uma falha importante da estabilidade pela coluna posterior. E no tipo C, é mais grave, são múltiplas luxações com deformidades mais importantes. E essa deformidade mais importante foi denominada de Buckling Spine, também chamada de Anaconda Spine, por conta desse aspecto de cobra. A gente observa essa fotografia de artigo da descrição. Essa luxação facetária importante em múltiplos níveis leva a alteração de carga e isso modifica a placa vertebral de crescimento. Se você observar o formato das vértebras no ápice da deformidade, ele está diferente, está mais alongado, porque a coluna começa a receber carga de maneira assimétrica. Isso em alta chance de paralisia. Esse é um exemplo aqui do INTO, um garoto de 4 anos que tinha uma cifose que já era grave, mas que perdeu o segmento. E ele já voltou 6 anos depois, com 10 anos de idade, compressão medular importante, e esse garoto acabou ficando paraplégico. O déficit neurológico ele é comum na tuberculose vertebral, varia na literatura entre 23% a 76%, e ele pode ser um déficit precoce ou tardio. Nesse caso, ilustrado, um paciente de 63 anos, com a cifose, pós-tuberculose e compressão medular, anos após ter tido a doença. E é importante porque o déficit ele tem um prognóstico diferente a depender do momento. Na doença ativa, o prognóstico é muito bom.
Na sequela da tuberculose, o prognóstico já não é tão bom assim. Esse garoto de 4 anos também foi operado aqui no INTO, chegou com uma paraparesia grave, cadeirante. Depois de 1 ano de operado, ele recuperou, fez o tratamento medicamentoso, operou, e está aqui ele com 10 anos de idade, assintomático, curado. Em relação ao diagnóstico da tuberculose vertebral, você vai ter uma suspeita clínica, seja por dor, por instabilidade, por deformidade, associado a uma alteração de imagem, hoje em dia mais comumente a ressonância, que é o padrão ouro, e você precisa de uma confirmação diagnóstica. Isso pode ser molecular, pode ser histopatológica, pode ser por cultura, e assim você vai fechar o seu diagnóstico de tuberculose vertebral. Existem alguns métodos complementares, o estudo patológico, os marcadores inflamatórios, que têm uma especificidade muito baixa. Hoje em dia, o diagnóstico molecular ajuda bastante. A cultura, apesar de ser excelente, ela tem uma baixa sensibilidade. E aqui, o diagnóstico molecular, o GeneXpert, que a gente tem aqui no INTO, facilitou esse diagnóstico mais precoce. E a vantagem também de detectar a resistência à rifampicina. O raio-x simples, ele tem uma sensibilidade muito baixa para o diagnóstico. É difícil mesmo para o especialista, às vezes, ver as alterações na tuberculose. Isso aqui é um caso de exames no mesmo momento. O raio-x, a gente tem dificuldade de ver a lesão, e na tomografia e ressonância, a gente vê claramente as alterações. A tomografia computadorizada é excelente, imprescindível para avaliação na conduta desse paciente. A gente vai ver a extensão da distribuição óssea, o grau de falência da coluna anterior e posterior, a estabilidade regional. A gente observa nesse slide os sinais clássicos de coluna em risco, descrito por Roger Zecara, o Toppling, a translação, a retropulsão do muro posterior. E o padrão de distribuição óssea ele é variável na tomografia. O mais comum é o padrão fragmentado, mas também você pode ter um padrão osteolítico, um padrão superosteal e até com esclerose óssea. A ressonância é o exame que mais detecta precocemente as alterações, é o padrão ouro. Você vai avaliar o comprometimento das partes moles, a extensão do abscesso, o grau de compressão neurológica. E, apesar de, na prática, ser difícil você diferenciar uma tuberculose vertebral de uma infecção piogênica, alguns achados são sugestivos. Na espondilicite piogênica, como a gente observa nessa foto, você tem um realce mais homogêneo, o disco é acometido mais cedo do que na tuberculose, e ela não tem abscessos grandes, como a tuberculose costuma ter. Além disso, você também tem menos destruição óssea. É importantíssimo a gente saber sobre a prevalência de lesões não contíguas, as skip lesions. Pela literatura, isso ocorre de 1 a 16% dos casos e, muitas vezes, essas lesões são assintomáticas. Por isso, é importante, num paciente com tuberculose vertebral, o estudo da coluna vertebral inteira. Em relação ao tratamento, só uma curiosidade, esse quadro ele foi pintado pelo Pablo Picasso com 15 anos de idade. Ele perdeu a irmã e ele prometeu a Deus que a irmã que estivesse curada, ele jamais pintaria. Ela faleceu, ele continuou pintando. A base do tratamento da tuberculose vertebral é o medicamento. Tanto da tuberculose não complicada, tanto complicada. É a pedra fundamental. Esse tratamento ele é feito por múltiplas drogas para evitar a menor resistência, para evitar a resistência, e preconizado pela Organização Mundial de Saúde, 9 meses, sendo 2 meses a fase de iniciação, seguido por 7 da fase de continuação. Para os ortopedistas, alguns termos são importantes, que não são do nosso dia a dia. A TB multiresistente é quando ela é definida
quando você tem uma resistência simultânea tanto à isoniazida quanto à rifampicina, e saber que, quando a gente opera um paciente com tuberculose aqui, é fundamental a continuidade do tratamento clínico medicamentoso dele, sendo a principal causa de resistência o tratamento inadequado ou incompleto. Saber o conceito de tuberculose vertebral complicada é toda aquela tuberculose que o paciente desenvolve deformidade, tem instabilidade ou déficit neurológico e que, na grande maioria das vezes, a tuberculose vertebral complicada ela vai ter tratamento cirúrgico associado. A grande maioria das tuberculoses não são complicadas, elas exigem tratamento clínico apenas, mas, quando ela é complicada, tem a outra probabilidade de a cirurgia ser indicada. Os objetivos nossos na cirurgia são a drenagem do abscesso, a remoção, o desbridamento de todo o tecido infectado e a gente devolver a estabilidade, seja para prevenir a deformidade ou para corrigir. E, adicionalmente, no momento da cirurgia, você colhe material para análise dos tecidos. As indicações clássicas é o déficit neurológico. Nem todo déficit tem indicação de cirurgia, mas se o paciente tiver um déficit importante, a apresentação já tem indicação cirúrgica. Se mesmo fazendo um tratamento, aquele déficit leve não melhora, se você tem uma piora do déficit, se você tem uma falha do tratamento. Que é um caso recente que a gente tratou aqui no INTO. Criança menina de 5 anos, com destruição óssea importante, presença de sinal de Babinski, de clonos, que reflete o comprometimento medular dessa criança. E a compressão era tão importante que a gente não conseguia operar ela na posição padrão. Geralmente, você opera um paciente de coluna em decúbito ventral, com barriga para baixo, mas quando você colocava essa criança de barriga para baixo, o potencial motor, o sinal para a medula nas pernas desaparecia. Ela foi operada de lado, foi feita uma drenagem endoscópica, enviado material para análise dos tecidos e estamos tentando um tratamento conservador com colete de Milwaukee, mas que tem que ser acompanhado de perto, porque tem chance de necessidade de cirurgia. Na ausência do déficit, a indicação de cirurgia é a instabilidade, gerando deformidade ou para prevenir a deformidade, a falha do tratamento clínico e a recorrência da doença. Essa menina também operada acho que há mais de 10 anos aqui no INTO, garota proveniente do Amazonas, que ela já veio curada da tuberculose. Ela não tinha tuberculose ativa, mas ela tinha 8 anos de idade, com cifose importante, com sinais de coluna em risco. Então, mesmo tendo sido curada da tuberculose ativa, por conta do risco de progressão dessa deformidade numa criança pré-púbere, uma deformidade grave, ela, ao longo da vida dela, tinha alta chance de fazer uma compressão medular e piorar essa deformidade, foi indicada a cirurgia. Sendo feita uma vertebrectomia em 2 níveis, com correção da deformidade e uma boa evolução. A cirurgia na doença ativa da tuberculose ela é segura, diferente da infecção por bactérias comuns, piogênicas. A tendência a formar biofilme no micobactério ela é menor. Isso é um estudo clássico em cirurgia de coluna de 93, mostrando que a chance de formar biofilme é menor. Existem trabalhos mais recentes confirmando isso. Adicionalmente, como o Nelson falou, a estabilidade da consolidação favorece a recuperação do paciente e um desfecho mais favorável. Então, a primeira abordagem moderna que surgiu para a tuberculose vertebral foi uma abordagem descrita por esse cirurgião, Hodgson, que ficou conhecida como procedimento de Hong Kong. Hong Kong é um local até hoje com alta incidência de tuberculose vertebral, e como a doença acomete geralmente o corpo vertebral,
que é que era feito? Uma toracotomia, um debridamento do tecido fibrótico, necrótico, descompressão, e colocado o enxerto de crista ilíaca ou de costela. E esse paciente tinha uma boa recuperação em muitos casos. Entretanto, ao longo dos anos, foi se observando que, fazendo essa cirurgia anterior isolada, com desbridamento, a colocação do enxerto, os resultados não eram repetidos. Você tinha muitas chances, você tinha casos de quebra do enxerto, de absorção, de migração. Então, principalmente quando você tinha defeitos grandes. Então, se começou a associar uma fixação posterior. Esse é um caso tratado aqui no INTO também, uma tuberculose vertebral lombar, paciente com bastante dor, que não conseguia ficar de pé. No vídeo a gente observa uma abordagem lateral, com drenagem do psoas, do abscesso do psoas, desbridamento. Associado à fixação posterior, a paciente com 7 meses de pós-operatório, feliz, sem dor, e em tratamento medicamentoso ainda. A abordagem posterior é a abordagem padrão ouro no mundo todo, mais comumente utilizada, porque exige uma curva menor de aprendizado, é o que todo cirurgião de coluna está acostumado a fazer, é colocar parafuso pedicular e descomprimir pela via posterior. Existe uma facilidade maior de recurso. Existem várias maneiras de você abordar uma coluna pela via posterior. Você pode fazer uma costotransversectomia, você pode fazer uma abordagem extrapleural, transfacetária, uma vertebrectomia, a depender do padrão de acometimento da doença e da segurança sua em fazer a cirurgia. Aqui mais um caso aqui do INTO, uma paciente de 27 anos, paraparética grave também, com múltiplos corpos vertebrais acometidos. A gente observa destruição de mais de 5 corpos vertebrais e com abscesso grande. E aí, no planejamento cirúrgico dessa paciente, se a gente fosse ter que fazer uma vertebrectomia, uma ressecção dessa vértebra, seriam muitas vértebras, muita agressão, muita instabilidade. O que a gente resolveu fazer? Fez uma cirurgia sem ressecção vertebral, drenou o abscesso, fixou a coluna para evitar que ela fraturasse e fizesse déficit ou fizesse uma deformidade, e tratou com medicamento. Essa paciente hoje tem 10 anos de segmento, a gente observa o grau de destruição óssea que ela tinha antes do tratamento, e agora a formação óssea, as anquiloses entre os corpos vertebrais, ela não tem queixas e está curada da tuberculose. Idosos merecem sempre atenção especial, é uma condição clínica mais fácil. Muitas vezes o paciente tem comorbidades, tem muito mais chance de fazer reações medicamentosas, maior chance de óbito e um diagnóstico muitas vezes mais capcioso. Mais um caso aqui do INTO também, paciente de 70 anos, masculino, com a dor lombar intensa, neurológica era normal. A gente observa uma destruição óssea importante na tomografia, no raio-x já surgindo algum grau de cifose e bastante abscesso na ressonância. Para evitar de fazer a vertebrectomia também, por se tratar de um paciente idoso, mais frágil, a gente observa nesse vídeo intraoperatório, foi feita a descompressão, com tirada do osso necrótico, corpo vertebral e o pus que estavam na frente da coluna são retirados por trás. Nessa época a gente estava com um navegador emprestado, nós não temos ainda aqui no INTO, mas o navegador permite a gente a colocação do parafuso com acompanhamento do trajeto, que torna mais preciso o posicionamento desse parafuso. Esse paciente hoje tem 4 anos de pós-operatório, ele fez uma neuropatia periférica importante, que teve no ambulatório mês passado, já resolveu, não tem mais. E, novamente, a formação óssea, se você observa onde tem um círculo vermelho, o pré-operatório, bastante destruição óssea e com desbridamento, com o tratamento medicamentoso, formação de osso.
Não há um critério definido para o tempo específico de tratamento. A gente utiliza os 9 meses, mas isso muitas vezes pode ser individualizado. E a natureza da tuberculose vertebral, ela é mais pauci-basilar. Então, pauci-bacilar. Então, é difícil, muitas vezes, você ter a certeza, coletando alguma amostra de tecido, para saber que o paciente foi curado. Em conclusão, o nosso objetivo é curar a doença, prevenir ou corrigir a deformidade, promover a recuperação neurológica. É importante, mais uma vez, salientar que o tratamento da tuberculose não complicada ele é clínico e, mesmo na complicada, ele é fundamental. E a história natural da tuberculose vertebral em crianças e adultos é diferente. A criança, mesmo curada, ela pode fazer deformidade, piorar essa deformidade. Já o adulto, virtualmente, ele não vai mais fazer deformidade. Isso é o professor Rajazekara, que nós fomos visitar em 2024 na Índia. Ficamos lá uma semana com ele, eu e o Carelli. E era isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Alderico. Tem aqui um copinho d'água, se você quiser. A gente tem 10 minutinhos aí para a nossa discussão. Gostaria de chamar ao vivo os nossos palestrantes convidados, o Dr. Nelson e o Dr. Matt Spill, eles estão aguardando. Alderico, também para cá. Hello, Matt. Nice to see you. Thank you for coming. Hello. Congratulations for your class. It was wonderful. Sorry for your delay. Nelson, obrigado por estar aqui também. Bom, gente, nós temos um tempo curto para fazer a discussão. Gostaria de perguntar inicialmente na plateia. Ai, parabéns, eu dedico pela aula, desculpa. Alguém tem alguma pergunta para os nossos palestrantes? Que bom. Rodrigo. I have a question for both lectures. What is your opinion about the use of prophylactic topical antibiotics in spine surgery? Should I answer in English? Okay. So probably about using Vanco powder in surgery or even using vancomycin in the water we use to irrigate. We always, as surgeon, we want to make everything. We want to do everything to avoid infection, and it's very attractive to just throw some Vanco powder over the implants or over the fascia to prevent surgery. But a lot of randomized controlled trials, studies, they have been made, they have been published, and I think we still lack strong evidence that Vanco powder will prevent postoperative infection. We're probably not preventing infection, but we are just kind of selecting the strongest bacteria to disseminate. So we may avoid like those small infections, but in the end there will be a much severe infection. So if some surgeons will do it in my hospital, but it's totally off-label. Each one has their own experience, their own opinion. I used to do it. I don't do it anymore, and I don't let my infection control committee in my hospital know that I might use it sometimes. It's very tempting, but I try not to do it, being very honest. Okay, thank you. Let me just translate, just a minute. Matt, please. Então, só para eu traduzir, colocar todo mundo na mesma página, né? O Alderico perguntou para os palestrantes a respeito do uso de antibiótico tópico em cirurgia de coluna.
E o Dr. Nelson quer traduzir rapidamente, Nelson, a sua resposta? Claro, claro. É uma área controversa, muitos cirurgiões fazem com aquela vontade de fazer o máximo. É a mesma coisa também que fazer a limpeza com iodopovidine, com soluções de clorex, que eu acho interessante também. Mas o uso de antibiótico, vanco powder, vanco em pó, ele ainda não foi comprovado, não tem nenhuma evidência forte de diminuir taxa de infecção. Então, o CCIH dos hospitais em São Paulo não recomendam e não autorizam, na verdade, essa prática, embora muitos cirurgiões o façam de uma maneira off-label. E no final, o que eu acho que está acontecendo é a gente não está prevenindo infecção, a gente está só selecionando germes para uma infecção que iria aparecer com ou sem o pó de vanco. Ótimo, obrigada. Matt, do you want to make any comments about this question, please? No, I just want to highlight that I very much agree. I think the evidence is quite controversial in this topic, and I know, spinal infections is one thing, but people also like to use it like in a peripatetic joint infection issue or in primary arthroplasty. And one of the things that I've always thought about when, using powder is how long effect can you expect when you put powder in? And one of the recent studies that we have done, which I didn't bring to you today, shows that when you put local antibiotics in, it will dissolve really fast. And if you put it in as free powder, the only thing that can keep the antibiotic in place is the containment in the tissue. So if you put it in a broad, let's say a broad surgical field, in my world, because it's pretty vascularized, you will have inflammation because of the surgery. It will just, go into the system. It will just be absorbed. So the effect locally of adding local antibiotics, in my opinion, in this setting with powder is limited. Então, o Matt acrescentou que você fazer o antibiótico no formato de pó, ele vai ser muito rapidamente absorvido, você não tem como reter no local, então ele também não faz, ele concorda com a resposta do Nelson, não recomenda. Nós aqui no INPO também não recomendamos o uso de vancomicina em pó. Tivemos uma experiência, né, no passado que a gente observou na prática, foi uma mudança de microbiota, né, com redução de gram positivo, predomínio de gram negativo, mas sem um impacto real na taxa de infecção. Então, é uma coisa que realmente a gente deve ainda manter como tema de pesquisa, ainda está em estudo, e não como uma prática estabelecida. Thank you, Matt. Obrigada, Nelson. Mais alguma pergunta da plateia ou sua, Derico? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer. Eu vou fazer a primeira pergunta para o Matt a respeito da penetração de antibióticos. Queria ouvir a opinião dele assim, no que juntando tudo que já se sabe, apesar de todos os gaps da literatura, se tem alguma pista, alguma dica assim, de quais antibióticos têm mais evidência, que a gente pode priorizar no tratamento. So my first question, Matt, it's for you. I know there's many gaps in the literature. You highlighted this in your presentation, but I'd like to hear from you. According to all we know, which is in the literature and your experience, which antibiotics or classes of antibiotics do you think there is the most evidence of bone penetration in either in cortical tissue or in cancellous bone that you would recommend or you may comment? Well, thank you for the question. Of course, it's a difficult question, but if you ask for my opinion and what I believe and think right now, I think my impression is that most beta-lactams behave quite well with the bone. I think it's mainly because of two things. The protein binding of most beta-lactams is fairly good or, pretty low, not too high at least, and also the size of the molecules. I think these are the main capabilities that make them penetrate rather well into bone tissue.
And the final part is if you can also have a beta-lactam with a rather long half-life, then you will also get better exposure. So for the main beta-lactam cephalosporins that we have investigated, I think that would be the best answer I have right now. Because we can see larger molecules like vancomycin, it's more difficult. It's a different story when you have these molecules, I think. So just checking if I get you well, you said that beta-lactams are best for being small molecules and because of the protein binding profile. That's it. That's what you said. I think that molecule size and protein binding plays a big role in how well it penetrates. Okay, just checking. Thank you. Então, Yeah. Sorry. Do you want to say some more? No, okay. No. Então, o que ele disse é que, de acordo com a experiência dele, isso é uma coisa que, enfim, mexe um pouquinho com o que a gente já conhecia previamente, né? Pela experiência dele, os beta-lactâmicos, eles têm uma boa penetração óssea pelo tamanho da célula, da molécula, e pelo perfil de ligação proteica, que não é tão alto, então os beta-lactâmicos conseguem penetrar bem nos tecidos pela experiência dele. E que isso é ao contrário, por exemplo, do que ele vê com a vancomicina, a molécula de um tamanho maior, então que não tem tão bons resultados. Mais alguma pergunta? Alguém quer? No chat? Ah, tá bom. Você quer falar? There are some questions in the YouTube chat. I will ask my colleague Carol to ask. In microdialysis, do you only analyze the antibiotic concentration, or is it also possible to collect material for culture or another method for bacterial identification? That's a really good question, and we have really thought about improving this part. The thing with microdialysis is that it has a semipermeable membrane at the tip, and this membrane has a cutoff, and this allows only for the usual cutoff that we use on the membrane is 20 kilodaltons. So it only allows for certain fraction of molecules to pass. And since we assume that the bacteria are bigger than this, they will not and cannot be collected in the microvial as it is for now. Of course, we have then thought about, okay, is there any other microbial product from the bacteria that we can, have in the dialysate and then quantify indirectly afterwards? This is still some of the things that we're looking into, and we haven't found a solution for that yet, because I think that would be a really, really nice add-on to know more about something with the pathogens or where the catheter is placed. Então, foi uma pergunta aqui do chat, se ele usava microdiálise, se ele poderia usar microdiálise também para obter um material para a cultura da bactéria. E pela característica, pelo que eu entendi, do catéter de microdiálise, ele não consegue, a bactéria não consegue, é uma estrutura maior do que o antibiótico que ele usa para penetrar ali, então para a bactéria passar por esse catéter de microdiálise não é possível a princípio. Talvez algumas partes da bactéria ele conseguiria resgatar ali, né, para uma cultura, mas isso ainda não é uma coisa que ele pensa, mas que ainda não é feito. There's another question. Have you explored the concentration of antibiotics in other body tissues by comparing topical versus systemic therapy? Thank you for the question. Yes, we have. I wasn't able to cover all this in only 20 minutes because I think also back to the first question, I think this local antibiotic stuff is really, really important and interesting, at least if we can find a way to deliver the antibiotic properly. Most local antibiotics things that we have investigated has been in bone and soft tissues, and we see very different results depending on how the antibiotic is delivered and in which tissue it's delivered. For instance, if you apply it in a joint, it will behave differently than if you apply it in a
defect in the bone. And also, again, the carrier really defines how well the antibiotics will be contained. And I could give you a long talk about this if you were to, but I think it was a little bit outside the scope, but it really matters, and it's really, really interesting to look more into. Ok. Was that answering your question, or do you have more follow-up? Então, outra pergunta aqui do chat, foi perguntado se ele já explorou a concentração de antibióticos em outros tecidos, além do osso, né? E se ele comparou a administração sistêmica versus tópica. E ele falou que sim, que eles já fizeram, que eles estudam isso, mas que ele não teve tempo para falar na palestra dele, e que, por exemplo, a concentração em tecidos de partes moles é bem diferente da concentração no osso, e que, mais uma vez, depende do carreador do antibiótico para o local que está sendo estudado. Acho que esse aqui é para o Alderico. Vocês estão usando algum material para liberação local de antibiótico ou usam mais o biovidro mesmo? Não, é para o... desculpa. Acho que talvez seja para mim essa. É para você, eu acho que eu comentei sobre o biofilme. Isso. É que não falaram aqui. Doutor Nelson. Não, tudo bem. Não, uma boa pergunta, né? De novo, existem as coisas que são tentativa, experimentação, off-label, e existem as medidas que têm regulamentação, Anvisa, etc., para usar. Tá? O biovidro, ele está homologado, ele está autorizado para usar na minha prática no hospital, principalmente no controle de infecção. Não é que ele é um carregador de antibiótico, mas ele além de promover fusão, de ser um enxerto estruturado para estimular fusão e consolidação, ele muda o pH local de uma maneira que tem uma ação bacteriostática e impede a disseminação de bactérias. Existem alguns modelos que tentam colocar também gentamicina, né? E é o que eu tenho utilizado nos meus casos de infecção, além da limpeza cirúrgica. Quando a gente fala de outros carregadores, como esferas de cálcio, ou mesmo misturar o cimento com antibiótico, a gente vê muito mais isso na cirurgia de trauma, de reconstrução óssea, ossos longos e perna, que são utilizados também no hospital. Eu, pessoalmente, não uso isso na coluna. O cimento nunca usei, tá? Porque, assim, tudo que você coloca, você tem que ter a chance de tirar. E o cimento na coluna é algo que, às vezes, não é tão tranquilo de retirar, tá? Mas eu entendo o conceito. Os outros são a utilização tópica em pó, que, como o Matt comentou também, ele acaba disseminando, né? Você não tem algo de liberação lenta. Mas produtos sempre vão surgir, vão ter novidades por aí. Tá ótimo, obrigada, Nelson. Mais alguma pergunta no chat, Carol? Não? Tá ótimo. Eu queria fazer alguma pergunta aqui do auditório. Tem mais uma? Frederico, você pode fazer, Carol, por favor? Se os biofilmes também estão presentes em casos de tuberculose vertebral. De acordo com a literatura médica, a tendência de formar biofilme no Mycobacterium tuberculose ela é bem menor, que torna mais seguro a gente fazer a cirurgia na doença ativa. Então, a princípio, não. Tá ótimo, obrigada. Carol, eu queria pedir para você fazer algum comentário sobre... Eu queria fazer um comentário mesmo. Assim, queria parabenizar, sua palestra foi ótima. Eu trabalho na Fiocruz, eu trato tuberculose há uns 30 anos. E assim, eu queria dar primeiro a minha impressão, a minha impressão de como é difícil você tratar tuberculose osteoarticular num lugar onde não tem ortopedista, onde não tem centro cirúrgico, onde não tem nada disso, né? Então, assim, no mundo ideal, a tuberculose vertebral ela tem que ser tratada
de uma forma multidisciplinar, o que não acontece na maioria, não é? Se não acontece na Fiocruz, imagina nos outros lugares, né? No posto de saúde, por exemplo, as pessoas tratam as mais diversas formas de tuberculose. E aí, assim, eu queria lembrar da importância do diagnóstico, porque às vezes não é nem a questão cirúrgica, se há uma indicação ou se não há uma indicação, mas é fazer o diagnóstico. É muito difícil, porque a gente precisa pelo menos de uma abordagem cirúrgica minimamente para você ter um material para fazer o diagnóstico. Isso é muito difícil. Às vezes a gente trata empiricamente, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, independente da indicação cirúrgica, por conta de uma complicação, de uma instabilidade, de uma questão neurológica que está aí acontecendo, o diagnóstico é muito difícil de fazer, né? E o acompanhamento, e aí você começa a tratar, já se consegue um diagnóstico, foi feita uma biópsia em algum lugar e o doente já chegou com um diagnóstico, mas aí se você tem uma necessidade de abordagem cirúrgica, aí vai cair no cisreg, aí vai regular, aí vai não sei, é aquele inferno, né? E aí acaba demorando e o prognóstico vai só piorando, né? E eu queria também só fazer um outro comentário, que aqui no Brasil a recomendação para tratamento da tuberculose osteosclera é de 1 ano. A OMS preconiza os 9 meses, mas aqui a recomendação é de 1 ano. Você tem algum ganho de prognóstico com essa extensão do tratamento, tá? Então a gente lá costuma tratar por 1 ano. Só um comentário, Carol, em concordância com o que você falou. Na verdade, todos esses casos graves que a gente operou aqui, virtualmente, eles poderiam ter sido, não ter chegado a esse ponto, né? Se você tivesse, o medicamento é de graça. Se você tivesse feito, o paciente tivesse acesso a um local para fazer imagem, a suspeita diagnóstica, fazer a biópsia, virtualmente não teria nenhum caso desse. São todos totalmente evitáveis. Tá ótimo, muito obrigada. A gente já está bem passando da hora, mas eu queria fazer uma última pergunta para o Nelson, a respeito de protocolo de prevenção. Existem alguns relatos de protocolos de prevenção de infecção de cirurgia de coluna diferenciados para pacientes com escoliose neuropática, né, neurológica, com neuroescoliose, os pacientes mais graves. Vocês aí no Einstein fazem algum tipo de profilaxia diferenciada para esses pacientes de maior risco? Não, ótima pergunta. Não só no Einstein, mas também se pegar hospitais como a ACD, aqui em São Paulo, tem um volume muito grande de deformidade pediátrica, a gente percebeu, ao longo de muita discussão e muita conversa com a infectologia, com o CCIH, que são pacientes diferentes. Então, não adianta aplicar o mesmo protocolo de uma artroscopia de joelho, em que 24 horas de antibiótico vão ser feitos para profilaxia, num paciente que é muito mais frágil, numa cirurgia muito mais longa, às vezes 10 horas de cirurgia, com uma esfoliação enorme, perda sanguínea e um paciente com problemas de nutrição e uma quantidade de implantes enorme. A gente está falando de mais de 20 parafusos, né? Então, isso foi revisado e conversado bastante. Então, os protocolos pré-operatórios são muito parecidos com o que eu apresentei na aula, mas com muito mais foco na parte nutricional. Então, uma otimização com nutrólogo, ganho de peso, melhorar a parte proteica desses pacientes é fundamental. E, em termos da cirurgia, resumindo, o que muda é a associação da ciprofloxacina na profilaxia antibiótica junto com o Rocefin. E a gente tem colocado também no pós-operatório o curativo aspirativo, tá? De praxe para esses pacientes, no intuito de diminuir espaço morto, trabalhar com pressão negativa, promover cicatrização. Então, nessa população, a gente segue essa mudança. E a gente aumenta as 24 horas para 48 também. Tá, ok. Obrigada, Nelson. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Mais alguma pergunta? Bom, a gente já passou bastante do tempo, mas assunto não acaba, né? São muitas perguntas, são muitas dúvidas, mas infelizmente eu vou precisar encerrar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença
de todos e todas aqui no auditório, também pelo YouTube. Thank you, Matt, for your presentation, for coming. I'm sorry we have so little time. I couldn't translate all the questions. We were talking a little about tuberculosis, a little bit about prophylaxis in neuroscoliosis patients. And thank you for your presentation. I hope we have more other opportunities to discuss more and maybe other encounters. Would you like to say something? I would also just to say thank you. It's been a pleasure to be part of this, and hopefully I can also visit you in Brazil one day. Yes, certainly. And I hope I see you in Porto. Will be there? Yeah, of course. Okay, so see you then. See you there. Obrigada, Nelson, pela sua palestra também, sua participação. Foi um prazer te conhecer aqui virtualmente. Espero encontrá-lo em breve também, pessoalmente, em alguma oportunidade. Com certeza, não. Conte comigo, eu adoro ir para o Rio de Janeiro. Eu estava com o Alderico esse fim de semana e eu mostrei para ele que aqui em São Paulo também é bom. Se ele olhasse bem no horizonte, a gente estava no topo de um prédio, ele conseguia ver o mar daqui também, daqui de São Paulo. Então, são grandes amigos do Into, Alderico, Carelli, toda a turma aí. E, infelizmente, eu não pude estar presente hoje, mas teria sido fenomenal. Conte comigo para os próximos também. Obrigado. Ótimo, muito obrigado. E eu dedico obrigada aí pelo apoio, pela participação, pela aula. Adorei a sua aula, adorei aulas que falam de coisas históricas, eu amo. E muito legal ver a nossa produção, a nossa experiência sendo apresentada aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado vocês pelo convite, foi muito bom. E tuberculose vertebral é um tema que a gente gosta muito de tratar, de que se o doente melhora, o doente, você vê o impacto do tratamento, né? Então, obrigado a todos. Obrigada, gente. Bom dia.